pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmera e Gestão. É isso aí, pessoal. Para quem estava com saudade, mais um episódio iniciando. E antes de mais nada, vamos pedir aquele favor para vocês, para seguir o nosso canal, se inscrever, compartilhar, ative o sininho, que é muito importante para a gente propagar ainda mais conteúdo interessante aí para vocês, tá? Falando um pouquinho do nosso patrocinador, Sorria Contabilidade Inteligente, a contabilidade especialista em odontologia. Então, para você que procura aí para o ano de 2026 uma contabilidade especializada no ramo da odontologia, vem com a Sorria, vai ter um QR Code aqui para você entrar, falar com o pessoal lá, com o Anderson, com o Rodolfo, que eles vão dar um super desconto para vocês para esse ano de 2026. Tá joia? Vamos apresentar agora as nossas convidadas. Vamos. Hoje nós temos duas mulheres incríveis. As duas são otorrinolaringologistas e as duas chamam Renata. Sejam bem-vindas, Renata Mori e Renata Pilar. Obrigada, Muito Jaque. obrigada. Obrigada, Matheus, pelo convite. Imagina! Tem bastante coisa pra gente conversar hoje, Com certeza, e são assuntos que correlacionam as nossas especialidades, né? Assuntos que são dúvidas pertinentes nossa, que a gente vai passar para elas, né? Exato. Então, o papo hoje não vai ter como ser muito duradouro, mas todo mundo tem seus compromissos, mas a gente vai tentar enxugar o máximo aqui para ser dúvidas pertinentes, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. E antes da gente começar, eu e o Matheus, a gente sempre pergunta, e aí vocês respondem individualmente. Vocês sempre pensaram em ir para a área da saúde? E principalmente a área da otorrino, desde pequenininha, como que foi? Teve alguém que instruiu? Algum familiar que influenciou? Como que foi? E as nossas respostas são completamente diferentes, porque a gente já respondeu isso algumas vezes. Pelo menos isso, né? Uma coisa diferente. Nós duas somos Renatas e nós duas temos irmãs Camilas. Olha só. Olha a coincidência, juro. Olha a coincidência, né? Mas não, eu não tenho nenhum médico na família. Mas, de alguma maneira, a medicina sempre exerceu algum fascínio sobre mim. Eu sempre gostei de assistir vídeos. Naquela época, que eu era pequena, assim, não tinha cirurgias no YouTube igual tem hoje em dia. Então, quando aparecia, eu ficava fascinada. Mas eu sempre achei que eu fosse fazer direito. Inclusive, eu comecei a fazer cursinho na área de humanas. E depois de um tempo, eu falei, não vai dar certo. E aí, fui para medicina e fui fazer medicina. Aí, durante a faculdade, eu poderia escolher qualquer subespecialidade. Eu pensava em ser muitas coisas. Eu prestei prova de residência para áreas diferentes, não só para otorrino. Mas otorrino é uma coisa que junta cirurgia com clínica, criança com adulto. E no final, deu certo. Que legal! E você, Rê? A minha é completamente diferente. Então, eu tenho avós que foram médicos. Apesar de eu não ter tido muito contato ali com eles exercendo a profissão, porque um até eu nem conheci, mas de certa forma está na família ali, né? E tenho um tio médico, uma prima médica, então eu já tinha esse contato. Na escola, eu amava biologia, então já para mim foi muito fácil escolher medicina, não tive dúvida. E na faculdade, eu já me apaixonei pela otorrino no terceiro ano. Então, eu já sabia que eu queria fazer otorrino desde o terceiro ano da faculdade. E aí, só foi desenvolvendo essa paixão e tal. E fiz a residência, só prestei otorrino. Depois, durante a residência, me apaixonei por nariz, né, por rinologia. E fomos nos aprofundando. E aí, a gente se juntou de novo nas especializações. Que legal. E o que chama mais atenção para uma pessoa que está fazendo medicina escolher a área de otorrino, né? O que foi assim o ápice? Nossa, eu quero fazer isso. Foi a parte estética, foi a parte, né, de resolver problemas ali de respiração, né, infecções. O que mais chamou a atenção de vocês para escolher a especialidade? Para mim, em especial, eu gosto muito de tratar de criança e gosto de cirurgia. Então, o otorrino é uma especialidade que ela atende tudo. A gente atende todas as faixas etárias, a gente faz consultório, a gente opera. Então, é um dia a dia muito gostoso. E fora isso, quando a gente entra na otorrino, ainda mais trabalhando aqui em São Paulo, a gente consegue se subespecializar. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente trata bem menos ou até encaminha pacientes quando a queixa é otológica, ou é zumbido, ou tontura.
Então, assim, dá pra gente nichar muito o que a gente mais gosta de fazer. Então, isso que acabou me atraindo para a especialidade. Mas, gente, eu não sei, é uma coisa que vem de dentro, não dá para falar. Putz, como você descobriu? Era para ser. Era para ser. Fez brilhar os olhos. Exato. Mas uma coisa que eu acho da otorrino, a otorrino é uma especialidade muito resolutiva. Realmente você resolve e muda a qualidade de vida dos pacientes para muitas doenças da otorrino. E essa resolutividade traz uma empolgação da gente conseguir trazer resultado rápido para o paciente e trocar a qualidade de vida dele, muito importante. Mas a estética não foi, porque na nossa época nem tinha estética dentro da otorrino. Tinha um pouco, né? Eu cheguei a fazer algumas cirurgias de rinoplastia, mas é algo que não me atrai. Hoje em dia, muita gente está prestando otorrino, focando nessa parte estética. E nós somos especializadas em nariz, mas em doenças e cirurgias endonasais. Então, a gente só faz a parte funcional. Nós duas, em particular, a gente não faz nada da parte estética. A gente só trata doenças... Mas hoje por uma escolha de vocês mesmo. Escolha nossa. Escolha nossa. E é o que a gente sempre fala, né? A Jaque dá bastante mentorias, da gestão também, todos os mentores nossos que a gente conversa sobre gestão também. Quanto mais você nicha, mais você fica mais especialista, expande, né? Mais você fica também sendo conhecido, né? Porque é difícil um generalista, por exemplo, otorrino, ter tanto sucesso como o cara que está nichado, né? Sim. Que trata ali de alguma desordem muito específica e tudo mais, né? Mas eu acho que um assunto para a gente começar o nosso papo, até para seguir uma cronologia, seria das crianças, né? Hoje, provavelmente, muitas mães vão estar escutando esse podcast e, às vezes, vamos dar uma luz para ela, para perceber que a criança dela tem alguma alteração, pode ser um respirador bucal, né? Pode ser um respirador ali que não tenha condições, né, de ter uma noite de sono eficaz, né? Então, quais são os principais sinais e sintomas das crianças hoje em dia que têm alguma alteração de origem, por exemplo, de respiração, que as mães têm que ligar um alerta, perceber, às vezes a criança fica desatenta durante o dia, às vezes não vai bem na escola, não consegue se concentrar, e ali o problema está na cara ali, não consegue enxergar, né? Matheus, o clássico, ninguém deixa passar, né? Que é uma criança que ronca muito, sono muito agitado, não dorme bem e por isso não ganha peso, não se desenvolve intelectualmente bem, boca aberta, babando o tempo inteiro. Essa ninguém deixa escapar. Essa é muito nítida e muito gritante. Agora, a criança que não tem um quadro clínico tão importante, essas outras que acho que é o mais importante talvez a gente falar, que é só essa desatenção. Hoje em dia a gente recebe muitos diagnósticos de crianças com TDAH. Coitada, a criança não dorme. Como é que ela vai aprender, focar em alguma coisa se ela está com sono prejudicado há muitos meses? E às vezes ela não ronca, mas ela tem um sono agitado. É aquela criança que revira muito na cama o tempo inteiro. Faz xixi na cama à noite, não consegue desfraldar, porque é durante o sono profundo, que a gente produz um hormônio que é o hormônio antidiurético, para a gente não produzir urina, para não ter que ficar levantando à noite para fazer xixi. Mas se você não tem um sono profundo bom, você não produz esse hormônio e você tem diurese. Então, a criança não desfralda, acorda com a fralda lotada, ou xixi na cama, mesmo em crianças maiores. Com a nossa área, começam as malformações craniofaciais. E aí, muitas vezes, são vocês que encaminham para a gente, né? Porque é criança com palato ogival, céu da boca fundo, dente para frente, mordida cruzada, aquele rostinho típico de respirador bucal, boquinha, lábio caído, lábio superior mais curto, mordida cruzada. Aí vocês vão falar mais do que eu, as alterações craniofaciais que essa criança pode ter. Bruxismo está muito relacionado. Essas sutilezas que às vezes a mãe acha que é normal para uma criança, às vezes os irmãos são iguais.
Muitas vezes elas levam um irmão no consultório e falam assim, não, mas eu achei que fosse normal ter esse sono agitado e bruxismo, porque o irmão também tem. Eu falo, mas os dois estão com problema, não é que os dois são normais. E vocês têm essa integração com algum profissional, né? No caso, algum dentista que faz isso. E outra coisa que eu percebo muito, pelo menos na nossa rotina, também é a rotina da própria criança, né? Principalmente agora com o uso do celular. Então, às vezes, pelo menos no nosso caso, bruxismo, às vezes a criança está arranjando um monte, a gente vai ver, ela não tem necessariamente um desvio, assim, que prejudicaria esse ponto, mas você vai ver a rotina da criança é totalmente disfuncional. Então, vocês têm essas parcerias com outros profissionais para fazer essa integração para a mãe, principalmente? Sim, a gente tem vários dentistas que acabam encaminhando, não é? Realmente é São Paulo, é muito difícil o deslocamento, então não dá para falar, nossa, tem uma pessoa no nosso consultório, não é isso, mas realmente a gente tem dentistas parceiros que a gente confia no trabalho e que acabam encaminhando para a gente também encaminha os pacientes para eles terem esse controle. E realmente é assim, por exemplo, e não é nem só a questão respiratória, às vezes um aumento de adenoide, uma respiração ruim, compromete a audição da criança. E a criança acaba atrasando a fala, escutando mal, ficando mais desatenta, ficando muito irritada, uma criança, né, muito nervosa. Então, até confundindo um pouco com aqueles quadros meio que, não só de TDAH, mas até de TEA, de autismo, como é importante ter uma avaliação de otorrino para a gente checar se a gente não pode ajudar. Eu sei que muitas coisas são multifatoriais, o bruxismo é multifatorial, mas assim, se a gente pode ajudar em um detalhe, vamos fazer isso. E assim, a gente tem inúmeras histórias de crianças que foram operadas e que os pais comentam como transformou a cirurgia. E mudou é assim, a personalidade, gente. Olha. no dia seguinte, não é assim, olha, demorou um ano. Não, eles falam assim, Renata, aconteceu alguma coisa há uma semana. E crianças, assim, quantos anos? 4, 5, 7. Tem crianças menores até. Isso que eu ia até falar, desculpa te cortar. Na nossa profissão, na odontologia principalmente, a gente tem uma certa dificuldade de ver os colegas indicar, né? Às vezes, vou perder meu paciente, não sei o quê. Você acha que na medicina, olhando de uma forma geral, muitas vezes falta um pouquinho assim de pensamento positivo do próprio pediatra indicar para um otorrino para fazer uma avaliação mais minuciosa, para avaliar esse paciente, essa criança como um todo, né, da especialidade. Porque muitas vezes passa despercebido, ele não vê aquela alteração, né, de orofaringe, nasal, enfim, e a criança vai se desenvolvendo, sendo que poderia ter sido tratado precocemente. Vocês sentem que falta um pouquinho de indicação ou não? Eu acho que não é nossa realidade mais, Matheus. A gente chegou num nível de profissionais qualificados ao nosso redor que eles perceberam, e os pais percebem, que essa avaliação multifatorial, ela é muito importante. Então, ninguém é dono do paciente, né? Tá todo mundo ali em prol do paciente. Então, a gente tem pediatras também que encaminham e eles não titubeiam em encaminhar, se eles ficam na mínima dúvida, porque em criança o principal fator disso tudo, para alterar o sono, é a hipertrofia da adenoide, que o povo chama de carne esponjosa. Então, ele encaminhando pra gente numa consulta do consultório, e a gente faz um exame muito simples, que é a nasolaringofibroscopia, uma endoscopia do nariz, com a criança acordada. A gente resolve, na hora, a gente fica sabendo se é um problema obstrutivo respiratório e se pode mudar a qualidade do sono e de todo o resto, sono, desenvolvimento, ou não. Então, o que custa encaminhar para o otorrino, na hora vai falar não é, se for, vamos tratar. E se a gente às vezes tratando clinicamente resolve, quando não resolve clinicamente tem indicação cirúrgica e a gente opera e a criança fica bem e ela vai voltar a passar com o pediatra da mesma maneira e vai amar o pediatra loucamente. Sim. Que o pediatra resolveu a vida da criança. Mas a gente está comentando sobre essa realidade que a gente tem, e realmente a gente tem pediatras super bons que acabam encaminhando para a gente. Mas, por exemplo, eu trabalhei no HC por muitos anos. E o que acontece? Não é que o pediatra não reconhece a necessidade, ele encaminha para a cirurgia quem depende de SUS. Mas a fila de espera para uma cirurgia de amígdala e adenoide, pelo menos no HC, eram 4 anos, 5 anos. Então, imagina a repercussão para uma criança que está respirando mal, para o crescimento facial, para uma audição ruim, né?
com uma fila de espera dessa. Sim. Então, é lógico, às vezes eu não acho, eu acho que os pediatras até entendem a necessidade de se encaminhar para um otorrino. Mas, às vezes, a realidade do atendimento, né? Não sei como é em Piracicaba, enfim. Mas é uma fila de espera, gente, para quem não tem recursos, para quem não tem convênio, que é realmente importante. Então, eu acho só que uma mãe que dependa do SUS, eu acho que ela tem que ficar no pé. Para brigar pelo encaminhamento, para falar, nossa, eu preciso passar, eu quero ir com o otorrino, né? Para tentar agilizar, porque faz muita diferença. Imagina, a gente indica a cirurgia, se a gente não consegue um bom resultado, em 3 meses, se o tratamento não foi bem sucedido clinicamente. Imagina Ou esperar menos. 3 anos, entendeu? E é assim, um período que vem todo o desenvolvimento cognitivo da criança. A gente sabe o quanto é importante esses primeiros anos de aprendizagem. E essa é uma dúvida muito comum, porque a adenoide tende a diminuir ali na adolescência, pré-adolescência. E aí as mães falam, mas não vai sumir, tem que operar? O problema é deixar uma criança 5, 6 anos com todo esse prejuízo de sono, de alterações crâniofaciais, e depois ela perder cognição, aprendizado, estatura, vai ser um adulto roncador, porque desenvolveu, né, o arcabouço ósseo muito inadequado. E fala, por que opera? Opera porque o prejuízo vai ser muito maior. É tudo uma questão de custo-benefício na vida, né, gente? Quando os custos e os benefícios superam em muito os riscos e os prejuízos ali, não tem o porquê não fazer. Isso que eu ia perguntar. Existem, por exemplo, alterações que são menores, por exemplo, não sei, um desvio de septo, que passam despercebidas, mas que a longo prazo podem trazer prejuízos significativos na vida adulta? Da criança? Por exemplo, eu não sei, o desvio de septo, pode acontecer na infância, e aí talvez não seja tão perceptível para os pais ali, aí vira um adulto que possa trazer esse prejuízo. A maioria das crianças não tem um desvio de septo obstrutivo. Existe criança que tem? Existe. Mas, por algum motivo, tem 1000 teorias do porquê. Então, para quem não sabe, o septo é essa estrutura aqui do meio do nariz, que ela divide o nariz na fossa nasal direita e esquerda, e conforme a cabeça vai se desenvolvendo, 1000 teorias do porquê o septo desvia para um lado ou para o outro. Então, a maioria acontece no estirão do crescimento, ali, mesma coisa na pré-adolescência. Então, crianças com desvios muito obstrutivos é bem mais difícil. Entendi. Assim, a causa número 1 é a hipertrofia da adenoide. Entendi. Não, eu falo porque, inclusive, o Matheus tem desvio de septo. E eu conheço um monte de adulto que tem e não faz. Eu falo, gente, será que se não fizesse, não ia melhorar a qualidade de vida, a respiração? Será que não, de alguma forma não está afetando a vida adulta dessa pessoa? Essas pessoas, não sei se é o caso do Matheus, mas assim, essas pessoas muitas vezes não sabem o que é respirar bem. Exato. Acostumou. E quando eles chegam no consultório para avaliação por outros motivos, às vezes adulto vai porque ronca, por exemplo. E obstrução nasal, ronco é uma coisa multifatorial, tem a ver com garganta, mas nariz obstruído também contribui para o ronco. E aí você fala, mas escuta, esse nariz não te atrapalha? A pessoa fala, não. Acostuma, né? Tá tudo bem. Ou a pessoa começa a ter sinusite de repetição e tem uma obstrução nasal junto. E aí, quando a gente resolve tudo, a pessoa fala, meu Deus. Isso que é respirar. Como eu vivi até agora com esse nariz achando que isso era bom? Caramba. Eu falo que é igual tudo na vida. É igual comida, é igual viagem. Depois que você faz da boa, você fala, entendi. Você não quer mais dar um passo para trás. Exatamente. E quais são os malefícios, por exemplo? Estou falando de mim, né? Consulta aqui. Às vezes eu me pego usando loratadina uma semana seguida, né? Antialérgico, porque tá tudo entupido. E tem dificuldade de dormir, não consegue sentir cheiro, né? Eu tenho muita dificuldade de sentir. Às vezes a Jaque fala, nossa, que cheiro gostoso. Eu falei, que cheiro? Eu não tô sentindo, né? Quais são os riscos, né, pra gente ficar tomando medicação, se automedicando, né, no caso? Matheus, assim, você está contando algumas coisas que são de rinite alérgica. Eu acho ótimo o paciente que se conhece, que sabe quando iniciou uma crise, se ele foi bem orientado com o otorrino. Às vezes a gente até recomenda, esse remédio você pode usar quando iniciar uma crise, né? Ou qualquer coisa você vai passar comigo. Enfim, eu acho que uma questão de usar uma loratadina por alguns dias, você está certo. Se você teve essa educação do teu médico, não vejo grandes problemas. Agora, você depender de um remédio todos os dias, senão se você não fica bem,
aí eu acho que a coisa tá errada, entendeu? Porque tem gente que pega os naridrim da vida, Exato. de Aí a estimação, gente né? Não fica entra sem ele, né? em uma outra questão. Mas era igual o que eu queria comentar antes da questão do septo, gente. Assim, até para as pessoas não ficarem assustadas, 90% das pessoas têm algum desvio. Não é só porque veio numa tomografia um desvio ou porque algum médico comentou que esse desvio obrigatoriamente tem que ser cirúrgico. O que a pessoa tem que reparar? Se ela consegue respirar de boca fechada, se ela dorme bem e não fica pensando em virar na cama para desentupir um nariz, tipo, ai, nossa, eu viro para esse lado desentupir. Então, essa questão, se ela faz esporte com tranquilidade, é claro que chega um momento que você precisa respirar um pouco pela boca quando você está fazendo um exercício extenuante, mas você saber que você consegue, um nariz que não te atrapalha no lazer, que você não está sempre com um lencinho assoando. Então, você tem que reparar o quanto o nariz atrapalha a sua qualidade de vida, para pensar se é algo que você deveria fazer cirurgicamente. Mas, às vezes, o paciente fala, não, é tudo ótimo, mas toda noite eu uso uma gotinha. Matheus, sabe o que eu falo? Tá Você lembra errado. que seu pâncreas existe? Que seu fígado existe? Que seu rim? Você não lembra. Por quê? Porque eles estão funcionando e não estão te dando trabalho. Se você está lembrando que seu nariz existe, não está normal. Alguma medida precisa ser feita. E o objetivo dos tratamentos... qual o problema da rinite? Assim, a rinite, você pode ter associado algumas alterações anatômicas, como desvio de septo, mas a gente tem outras estruturas dentro do nariz, que são as conchas inferiores, que o povo também chama de carne esponjosa, que ela inflama e com a inflamação ela vai edemaciando, vai inchando e distendendo de tamanho. E cada vez ela distende mais, e ela vai se reorganizando como uma pele de uma pessoa que engorda. Ela vai se reorganizando daquele tamanho e ela vai perdendo a capacidade de voltar para o tamanho original dela. Então, quanto antes você trata, maiores são suas chances de virar um caso cirúrgico, porque a gente consegue desinflamar todo esse tecido, trazer de volta para o tamanho original e desobstruir o nariz. Se você deixa o tecido se reorganizar cada vez mais do tamanho aumentado, dificilmente você vai voltar para o tamanho original sem uma cirurgia. Então, o objetivo dos tratamentos, sejam clínicos e ou cirúrgicos, é o paciente ficar a maior parte do ano bem e sem remédio. E quando vier uma crise, que seja uma crise curta, que ele tem que tomar pouco remédio e logo fique bem. Porque as crises de alergia a gente não cura, né? A alergia, a gente, mesmo com vacina, imunoterapia, a gente dessensibiliza, mas o fator genético está ali. A pessoa que é alérgica, ela vai ser alérgica o resto da vida. Qual é o intuito disso? E a gente opera vários pacientes que eles falam, nossa, quando eu tinha rinite, eu falo, não, você não tinha rinite. É que agora seu nariz está tão controlado que você esqueceu que ele existe. E você tem crise muito eventual, tipo, ficar anos sem lembrar que o nariz existe. E tudo bem, e aí se tem uma crise, aí vai... Tem coisa melhor que loratadina, tá? Para usar hoje em dia. Mas vai para os antialérgicos de segunda, terceira geração. Para uns sprays nasais que não tem absorção... que não tem um efeito sistêmico importante. Só fazem um efeito na mucosa do nariz. E eles controlam de maneira mais adequada. Aproveitando esse gancho, qual que é a diferença, por exemplo, de um spray nasal que vai só lubrificar, um soro ali, para aqueles vasodilatadores, que às vezes as pessoas confundem, vou usar qualquer um, o que vai dar certo? Eu tô achando que você tá usando descongestionante, hein? Tá focando muito no Tem o soro em casa, tem a Turgil. Sabe o que é pior? Que quem usa aqueles rinossoro, eu uso bastante. Eu adoro, não sei nem se pode, mas eu uso bastante. Ele não usa, mas ele toma muito antialérgico. Antialérgico ele toma Antialérgico bastante. eu tomo mais. Mas você usa a gotinha que abre o nariz? Não, rinossoro. Não, rinossoro. Sorinho. Sorinho, eu Tá bom. amo aquilo ali. Tá bom. Porque eu já escutei que faz mal, né? O vasodilatador, Vasoconstritor. Vasoconstritor, né? Que você fecha o vaso. fecha por muito tempo de uso, você pode até... O que ele faz? Como a mucosa está inflamada, inchada, ele é um vasoconstritor, ele faz uma constrição dos vasos e diminui o fluxo de sangue naquela região. É como se você amarrasse um barbante na ponta do dedo. Vai murchar? Vai. É boa ideia? Não. Por quê? Primeiro, você priva a mucosa de ser irrigada com oxigênio e nutrientes. Ele tem um efeito rebote. Então, depois de algumas horas, você tem uma vasodilatação para compensar o que você privou de fluxo.
você fica tolerante ao efeito, você tem que usar cada vez mais para ter a mesma sensação que descongestionou. Então, por isso que a gente fala que vicia. E o próprio remédio dá uma rinite, que a gente chama de rinite medicamentosa. E aí é muito importante até saber dos efeitos adversos desses remédios. Então, a pessoa, às vezes, ela usa cronicamente, ou numa vez ou outra, usa uma grande quantidade. Em criança, isso é tóxico. Então, pode ter um caso grave, né? E mesmo adultos, dor de cabeça, aumentar a pressão, alguns casos de abuso tendo até derrame, AVC. Arritmias. Olha. Então, assim, é realmente, assim, tem que... Não é que a gente não indique em alguns momentos, mas é um uso muito parcimonioso, por poucos dias, com a dose correta. Essa questão de uso crônico pode trazer, assim, efeitos graves. Eu tive uma criança que o pai usava, e quem usa tem um no criado mudo, um no carro, um no banheiro, um no bolso. E o filhinho via que ele usava, foi ali no criado mudo e, esguichou. Pronto-socorro. A criança quase morreu. Meu Deus. Olha só. Que perigo. Nossa, eu não fazia ideia disso. Então. Que são diferentes de outros sprays nasais, tá? Então, a gente tem o spray que você usa, que é um spray de soro fisiológico, é uma solução salina, que tem em formato de spray, tem em formato de aerosol. E tem os sprays nasais, que são corticoides tópicos nasais. E tem um que é corticoide com um anti-histamínico, com um antialérgico. Esses outros sprays nasais, eles que são medicamentos também, eles não têm esse efeito sistêmico que o vasoconstritor tem. Eles agem só na mucosa nasal, eles são seguros. Eles podem ser usados por longos períodos, depois que a gente prescreve. A gente usa por meses, às vezes 2, 3 meses, para realmente conseguir controlar a rinite. Eles precisam de um uso mais prolongado. Mas você não tem esse efeito imediato que você sentiu que desentupiu. Precisa da constância para você sentir o efeito anti-inflamatório dele. Perfeito. Entendi. E quando a gente fala das rinites, que você comentou que é uma coisa que não tem cura, tem como controlar. Tem alguma causa específica hoje que... Porque, assim, hoje a maioria sempre brinca, né? Todo mundo tem uma rinite, sinusite, alguma coisa, né? Só que eu vejo que as pessoas acostumaram. Rinite como se, já tenho, é isso, eu vou conviver. E, às vezes, não sabe que tem um tratamento ali para melhorar. Mas, além disso, tem uma causa hoje que... Com certeza, tem que se pesquisar. E isso é principalmente feito na história clínica, na conversa. Porque a gente tem rinites alérgicas e rinites não alérgicas. Então, não é todo o mecanismo que é alérgico, não é todo o mecanismo que vai tomar um antialérgico. Então, tem algumas causas diferentes. Até medicamentos podem causar rinite, né? A rinite vasomotora ou idiopática, que é uma não alérgica, é muito comum com a mudança de tempo. Então, aquela pessoa que já percebe, nossa, virou o tempo, meu nariz piora, ou fiquei exposta a um ar-condicionado, meu nariz inchou. Isso não é um mecanismo alérgico, é um mecanismo não alérgico. Pode ser que a pessoa tenha as duas, tenha 3, até pode ser. Mas existem causas diferentes, né? E é comum uma rinite de origem odontogênica ou está mais presente mais nas sinusites? Sinusites. Tá. Fundamentalmente sinusites. Aí que é a grande intersecção das nossas especialidades. Tá. Eu pergunto porque às vezes você tem um dente central ou lateral que está muito próximo ali do nariz. Às vezes é difícil, mas às vezes a gente vê por exemplo, uma lesão periapical ali que vai se agressivamente crescendo e muitas vezes rompe ali a base do nariz e pode invadir o espaço ali nasal. Mas aí é muito específico, não é uma coisa que a gente de rotina acaba presenciando, né? Mas das sinusites odontogênicas, né, a gente recebe muitos casos onde o paciente procura o atendimento com a gente, né, com o cirurgião dentista, e o cirurgião dentista muitas vezes não tem a capacidade de entender que é um caso para o otorrino resolver, né? A gente tem muito esse discernimento de saber separar as nossas atuações.
mas não são todos que pensam assim, né? Eu gostaria que vocês explanassem um pouco o assunto da importância do otorrino acompanhar esse paciente, essas sinusopatias, essas sinusites graves, né, que podem acometer muitas vezes o seio maxilar e fazer o paciente a viver com aquilo por muitos anos, com uma qualidade de vida deficitária ali, né? Qual a importância pelo menos do diagnóstico correto dessas sinusites? O Matheus, até eu quero que você fale sobre isso, mas assim, você falou separar, mas eu acho que a palavra é juntar. A gente tem que trabalhar junto. Às vezes não é o otorrino que vai resolver, mas ele tem que atuar também, ajudar ali no processo e contar com o dentista para resolver o quadro infeccioso. Né? Desculpa até cortar, mas agora eu tô com uma dúvida. Porque, por exemplo, se tem um caso de levantamento de seio maxilar que você vai ter que fazer, não teria possibilidade, não sei se existe, um tratamento com o otorrino para depois fazer essa certeza. cirurgia? Isso é Essa protocolar. união é fundamental. Por quê? A proximidade da raiz do dente com o seio maxilar. E às vezes não é nem a proximidade. A raiz do dente está dentro do seio maxilar. Como é que a gente vai separar? Fala, isso é do dentista, isso é do otorrino. É uma área em comum, só que a gente não sabe mexer em dente e vocês não sabem mexer em nariz. Sim. Para o paciente ter um tratamento bem feito, desde o começo, o ideal vai fazer um implante. Então, vamos falar de implante, por exemplo. O ideal é que essa casadinha acontecesse no dia 0, na primeira avaliação. iniciar. Exato. Por quê? Porque se ele já tem uma doença pré-existente, como é que você vai implantar dente e mexer ali num lugar inflamado? Quais são as chances de sucesso de um implante? Quais são os riscos que acontecem para não dar certo? E tem paciente que é muito desafiador fazer implante, né? E eu falo, foi parar material para dentro do seio. Ninguém vai ficar banguela, deixar de fazer um implante, porque tem o risco de dar sinusite. Porque se der uma sinusite pós-implante, por cima a gente resolve, salvando o implante em 99,999% das vezes. Eu só vi uma vez não salvar o implante de uma paciente que, infelizmente, ela demorou. O dentista até mandou para o otorrino, mas o otorrino falou: isso é problema do dentista. O paciente não é de São Paulo, de Minas, de Belo Horizonte. Se ela me ver, ela vai saber que é dela que eu tô falando, porque toda vez eu falo: meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu com você. E aí o dentista mexeu embaixo, só que assim, em cima já estava ruim, já estava o seio todo acometido, todo bloqueado. Como que ele vai mexer embaixo e a fonte de infecção trocou? A fonte de infecção começou embaixo, mas a partir de um momento ela virou o seio. Como é que ele vai ficar mexendo embaixo, com em cima tudo contaminado, inflamado, infectado? E ele mexeu. E o que aconteceu? Não funcionou. E mexeu de novo e não funcionou. E mexeu de novo e não funcionou. E ela falou: vai para o otorrino. E o otorrino falou: mas isso é problema do dentista. Mais uma vez. E o dentista mexeu de novo. Caramba. E até que o otorrino falou: não, tá bom, agora eu vou resolver te operar por cima. Tarde demais, porque embaixo tudo contaminado. O biofilme já tá ali, gente. Né? Material, corpo estranho, contaminado. E aí vai fazer o quê? Mexe em cima, mexe embaixo, tira tudo. Cara, aí tira tudo. Tira osso, broca tudo. Mas quando isso acontece no começo, essa interação, não acontece. Isso a gente não vê. A gente atende muitos pacientes com sinusite odontogênica, né, Rê? Sim. Tudo bem, mesmo que tenha ido material. Não tem problema nenhum. Que eu falei, ninguém vai deixar de fazer implante por conta disso. E acontece na mão dos melhores dentistas. Sim. E às vezes o material pode nem subir para o seio, mas só da proximidade pode desencadear a sinusite. Abriu por cima, ventilou, irrigou, jogou remédio com a lavagem nasal ali, resolveu. Vai poupar seu implante, vai poupar seu dente. Essa análise tem que ser feita desde o começo. Da nossa parte também, porque existem muitas sinusites de causa odontogênica, sem ser por implante, que a gente trata em cima, mas a gente olha ali o tempo inteiro uma mucosa meio inflamada, ainda está um pouco secretivo. Por quê? Porque a causa é o dente. É porque se tem muito dente que está inserido ali no seio, você tem um canal, dá uma lesão, Ô, Jaque, e mesmo sem estar inserido no seio, acontece. cara, só pela proximidade. Sim. Só pela proximidade, por contiguidade ali, bactérias, biofilmes, o processo inflamatório, ele continua ativo. E quando a gente devolve para o dentista resolver, e muitas vezes o contrário,
Antes de qualquer coisa, a gente fala assim, vai resolver no dentista. A gente vai resolver as duas coisas. Vai no dentista. Vai resolver no dentista. Essa conversa tinha que acontecer todos os dias nos nossos consultórios. Sim, Com certeza. faz Todos os dias. diferença. Eu já quis muito colocar um protocolo de avaliação pré-implante. E eu acho que isso... E eu até tenho, a gente até tem com alguns dentistas parceiros. Mas esses protocolos têm que ser divulgados. Cara, tem como a gente fazer... Porque sabe o que acontece também? Vocês vão fazer implante, aí vocês pedem um raio-x, vem um cisto. E aí você pede a avaliação do otorrino. E aí até o paciente ir para o otorrino, o otorrino vai pedir uma tomografia, fazer uma naso, volta para o dentista. Quanto tempo? Foi 3 meses nisso? Já Se a pede gente tem tudo. protocolo pré-estabelecido, agiliza a vida para os dois lados. Até para vocês chegarem e falarem, nossa, não precisa ficar perdendo. Eu já vou mandar para o otorrino, mas vou mandar com o protocolo feito. Aqui eu já sei o que o otorrino vai precisar, eu já sei o que ele quer, ele vai fazer a nasofibro, mas ele já vai te ver com os exames e já vai resolver. Não vai ficar esse vai e volta, vai e volta. Já vai com os exames prontos, né? Precisa ser mais difundido também para os próprios pacientes, né? Porque eles ficam um pouco perdidos também, né? E aí, se não tem essa proximidade com o otorrino ali de confiança, realmente fica difícil, porque aí acaba cada um ficando na sua especialidade, mas no fim quem sofre é o paciente, porque se tivesse um protocolo, Sim, né? e eu vou falar um negócio para vocês que nós temos, assim, a gente tem pós-graduação na área de implante, e o terror dos alunos é o seio maxilar. Todo mundo teme o seio maxilar, né? E isso é bom, querendo ou não, né? Porque é uma área de risco ali, uma área anatômica onde a gente se baseia para não colocar o implante ali e tudo mais. É uma anatomia que a gente se preocupa, né? Porém, a maioria, assim, das intercorrências que a gente vê está relacionada ao seio maxilar. É mais do que, por exemplo, uma parestesia relacionada a nervo alveolar, ou uma alteração de infecção, ou fratura de mandíbula, por exemplo. Seio maxilar é onde os alunos mais se preocupam, né? Então, como que a gente pode, né, passar para esses alunos que estão assistindo hoje esse protocolo, né? Por exemplo, tá bom, protocolo, o que eu preciso fazer, né, no meu consultório para visualizar um seio maxilar que não está em condições de ser operado, né? Eu vou ver alguma imagem diferente, alguma mancha branca, escura, eu vou verificar sintomas, sinais do paciente, né? Todo paciente com sinusite, ele relatou alguma sinusite. O que eu preciso colocar na minha anamnese inicial ali? Adicionar uma perguntinha. Você tem alguma alteração de sinusite e tal? Né? Algumas sensibilidades ali que ele pode já abrir o alerta, né? Para se preocupar com esses casos. É exatamente isso. Eu acho assim, a principal coisa é questionar, perguntar sobre sintomas nasais. Respira bem, tem sinusites, tem catarro, tem dor na face. Gotejamento posterior. Escorre por trás, sente o catarro escorrer por trás, né? Tem tosse, precisa usar antibiótico, eventualmente, né? Todo resfriado vira um quadro que você tem que tomar antibiótico. Então, aí já ia estar a chave para você saber se ele tem sinusites recorrentes ou mesmo sinusite crônica. Aí é o alerta. Eu sei que não vai dar para a gente caracterizar é maxilar ou não é. Mas, gente, esse nariz precisa de atenção. Ou mesmo a predisposição para complicar. Porque a mucosa nasal já não é a mesma. E a hora que, assim, raio-x não serve de nada para a gente, na otorrino. Porque é uma imagem tridimensional, chapada num negócio só. Então, não quer dizer nada. E na avaliação do dentista, mesmo quando vocês fazem tomografia, corta antes da área de drenagem aqui para cima, que é o infundíbulo etimoidal. Então, a gente não consegue ver aquela região se está drenando ou não está drenando. Mas eu acho que o paciente que tem queixas nasais, ele tem que ir para o otorrino para fazer uma nasofibroscopia, para a gente avaliar ali o meato, ver a zona de drenagem, como é que está. E talvez até uma tomografia de seios paranasais, que vai dar mais detalhe, um detalhe mais alto do que uma tomografia, um dental scan que vocês peçam. Então, quando o dentista tem a possibilidade de até reconhecer na tomografia dele que tem alguma coisa alterada ali embaixo, e se ele puder pedir uma tomografia de seios paranasais,
Isso ia ser o ideal, ele já chegar no otorrino. Mais a fibra. A fibra a gente faz no vocês consultório. fazem no a gente faz no consultório. Entendi. Então, era assim, olha, eu já vi que embaixo não tá tão bom. Tem um cisto, tem um velamento, né? E aí, aqui, os laboratórios em São Paulo até aceitam pedidos de dentista para fazer uma tomografia de seios paranasais que pegue tudo. Ia ser o perfeito. Já chegar pra gente para fazer uma avaliação com isso, porque ali a gente já pode falar, tranquilo, esse cisto aqui não impede nada do seu implante ou do seu levantamento de seio, né? Ou a sua rinite ou suas sinusites eventuais. A gente já vai cuidar e vamos embora fazer o implante. É no mesmo dia, bateu, a gente faz a avaliação, já volta para vocês para fazerem o implante. E muitas vezes, Matheus, tá ruim embaixo e tem espessamento de mucosa e tem cisto, porque o paciente tem esse quadro, às vezes, de rinite, não é sinusite, e a gente olha a tomografia, olha mais para cima, faz a nasofibroscopia e olha ali essa região de drenagem do infundíbulo e tá completamente livre, a gente fala, nossa, isso aqui não vai dar problema nunca para você. Pode fazer descansado e despreocupado. Sim, e quando o tratamento é realizado, né? Fazendo toda a lavagem, né? Irrigação, tratamento desse seio maxilar, esse tratamento geralmente dura quanto tempo? Até para ele estar preparado e apto para o procedimento cirúrgico? São 3 meses, 6 meses? Tem uma margem assim de tempo para esse paciente estar bem para ser operado? Ou vai depender de cada caso? Vai depender de cada caso. Se é só uma rinite, não vai contraindicar o implante de forma nenhuma. A gente vai tratar o paciente ao mesmo tempo do implante acontecendo. Agora, se ele realmente tem sinusites recorrentes ou sinusites crônicas, aí depende, porque a gente tem diversos tipos de sinusites crônicas também. E aí a gente tem que subclassificar qual é o tipo de sinusite crônica ou se é uma sinusite recorrente. Entender se esse paciente é um paciente, o quanto ele está recorrendo, se ele vai com um tratamento clínico melhorar ou não. Depende tudo da nossa avaliação anatômica, da mucosa na endoscopia nasal e da história. Entendi. E às vezes eu acho que cabe a gente até fazer o procedimento antes do implante. Fazer essa abertura da ventilação para dar mais certo, mais sucesso o implante. Então, aí a gente opera antes e é uma cirurgia simples, né? Tranquila, um pós-operatório tranquilo. Mas aí isso garante um sucesso maior na hora de fazer o implante. E se for cirúrgico, 1 mês e meio depois, o paciente poderia implantar. Entendi. E nos casos de zigomático também não interfere? Interfere também. O zigomático é um outro assunto que a gente pode discorrer, né? Que hoje voltou à tona, né? As ancoragens em maxilas atróficas, né? E eu vejo com muita preocupação e cuidado esses treinamentos que estão sendo realizados, né? Eu tenho a minha formação em implantodontia e bucomaxilo, então são pelo menos aí 5 anos estudando a face, né? Aí o camarada vem e faz um curso de final de semana para ensinar o dentista a fazer ancoragem esquelética, né? De implantes longos, né? E é um risco muito grande, principalmente para o seio maxilar e hoje também para a questão dos implantes transnasais que o pessoal tem feito, né? Que descola a mucosa nasal, coloca o implante por dentro do nariz, né? Quais são os principais riscos desse paciente sofrer algum trauma nesses seios da face? Tem alguma coisa que é irreversível nesse caso, por exemplo, que é mais invasivo? Pacientes que fizeram cirurgias ortognáticas grandes, que transfixam um monte de próteses, pino, parafuso, literalmente, eles mudaram completamente a anatomia daquele lugar e eles mudaram a mucosa e muitas vezes eles colonizam aquilo com um biofilme que é irreversível. Cara, o paciente secreta ad eterno. E aí é aí que vira bagunça, porque aí o que você faz? Você abre, tira o implante, cara, não dá mais para tirar, desfixa. Aí o paciente é submetido a múltiplos procedimentos por uma coisa que podia ter sido evitada. Então, quanto menos você alterar a anatomia de uma forma irreversível, e principalmente, eu acho que com a odonto, a gente não abrir o meato inferior, porque a gente não foi feito para drenar pelo meato inferior. A gente drena pelo meato médio. Os cílios batem de baixo para cima para varrer a mucosa. A hora que você altera a ordem da varredura da secreção, esse gotejamento posterior, às vezes ele fica ali para sempre. E isso pode acontecer depois de um tempo?
Por exemplo, assim, às vezes ele fez o zigomático, até para os próprios pacientes, porque às vezes tem isso também, né? Eles têm que se informar para também não fazer com qualquer pessoa. Às vezes ele faz a cirurgia, pode acontecer, sei lá, depois de um ano. Essa condição ali, uma sinusite depois de um tempo, não necessariamente é imediato. A maioria não é imediato, né, Rê? É depois o de um que você tempo. vê? Eu acho que deveria ser bem indicado em não fazer na vigência de um processo infeccioso, que eu acho que é muito mais complicado e realmente poderia levar a uma osteite, uma osteomielite, que aí fica difícil tratar. Agora, tem muitos implantes que tem uma sinusite, resolve. Não é obrigatoriamente vai evoluir para um quadro ruim só porque teve uma sinusite e o implante está exposto. Mas é claro que corre-se o risco. E as próprias técnicas de hoje que a gente tem utilizado para esses implantes, né? Nós tivemos aqui a presença do professor Reginaldo Miglioranza, que ele foi o criador da técnica exteriorizada, que a gente chama, né? Que passa por fora do seio maxilar, esse implante zigomático. Então, você não tem a necessidade... Bem né, mais garantido. É muito mais garantido. Você está enxergando o que está para fora, né? Mas ainda assim, em algumas anatomias, dependendo da classificação desse zigoma, você precisa fazer uma canaleta, mas aí você tem que ter o cuidado de descolar bem essa membrana, de colocar tudo para dentro, de colocar muitas vezes um material ali para proteção dessa membrana, né? Então, são planejamentos e planejamentos, né? Então, é isso que a gente vê como uma falha muitas vezes e que acaba quem sofre mais é o próprio paciente, né? Porque a principal questionamento desses pacientes no pós-operatório são as sinusites crônicas e é muito difícil ser tratada mesmo, né? Eu acho que muitas vezes irreversíveis. Ô, Matheus, não, eu acho que não. Eu acho assim, a hora que a gente abre por cima, eu acho que resolve bem. Eu acho que a maioria dos pacientes se resolve e não fica irreversível. Claro que vai ter uma cirurgia, tudo, mas o paciente vai ficar curado da sinusite. Mas, claro, tem esse despreparo, tem as pessoas, né, que colocam material em lugar inadvertido, mas eu acho que as complicações podem acontecer na mão dos melhores cirurgiões. E quando as complicações acontecem, assim, ninguém quer que uma complicação aconteça com nenhum paciente. E às vezes acontece porque a gente fica se perguntando, né, quando elas acontecem, por que aconteceu? A gente fica revendo na nossa cabeça o que poderia ter sido feito diferente. E às vezes a resposta é nada, ia acontecer. E tudo bem. E a hora que você tem um otorrino parceiro e que fala, cara, seu dentista não fez nada de errado, tá tudo certo. Aconteceu uma complicação, vamos resolver, você vai ficar ótimo. É muito importante nesse momento também. Com certeza, até a indicação posteriormente, procedimento para fazer uma avaliação, uma tomografia, ver se está tudo bem, se foi prejudicado esse seio maxilar ou não, né, para já ter o quanto mais precoce possível, né, desse tratamento ser evidenciado, eu acho que é interessante, né? E se a gente for pensar até eu não sei se tem algum protocolo em hospital também para isso, eu acho que não, né? Por exemplo, para traumas de face. Igual você operou aquele paciente no hospital. Não tem. Não tem, né? Se o paciente tem algum trauma, sei lá, uma queda, uma fratura, tô falando uma do arma SUS, de fogo né? no rosto. Mas não tem isso, né? É o que a gente chama de tratamento multidisciplinar, né? Quando a gente recebe, por exemplo, algum trauma num hospital que tem um alto padrão, você tem todos os pré-requisitos de indicação, clínica médica, não sei o quê, anestesia, cardio, otorrino, mas não é a realidade de todo lugar, né? Às vezes não tem, infelizmente. Por exemplo, tem um hospital que não tem otorrino, né? Aí você tem que colocar no cross, lá você tem que encaminhar o paciente, aí demora, não sei o quê. Isso não só para otorrino, para outras especialidades, né? Então a gente acaba ficando refém da indicação, do encaminhamento, né? Da vontade de acontecer a coisa que não depende muitas vezes da gente, né? Mas é só de se preocupar já é um grande caminho, né? Mas eu sou a favor de vocês aprenderem a olhar o grosso de uma tomografia de seios paranasais. Sim. E também não acho que isso vai tirar o paciente. Eu não acho, vai ter otorrino, vai falar, não, mas ele não vai mandar para o otorrino. Ele vai mandar para o otorrino, se tiver que mandar para o otorrino. Justamente porque você está lá sozinho numa situação que você... Só tem você. Se você conseguir olhar o grosso ali, você pode não ser um otorrino, pode não ser um especialista, mas você vai ficar bem mais seguro. Com certeza. E eu acho que falta até treinamentos dessa parte para nós, né, dentistas, bucomaxilo. Com certeza. Né, porque a gente fica ali 3 anos numa residência, que muitas vezes dentro do hospital ali, você tem que buscar por fora o aprendizado, né? E acaba não chegando a informação, você tem que correr atrás, né?
E muitas vezes o preceptor ou o colega que vai orientar também não teve essa informação, né? Então, acho que também seria interessante a gente poder acessar, né, essas informações, não sei, um curso de otorrino para bucomaxilo, um exemplo, igual a gente está conversando do Jorge, né? Sim. Ele traz muito essa realidade pra gente, né? E toda dúvida que eu tenho, mano, Jorge, o que eu faço, cara? Resolve aí pra mim. Me fala o que eu tenho que orientar aí. Sim, mas essa parceria é muito importante. Com certeza. E eu não acho que a gente saber informações de odonto, bucomaxilo e vocês saberem informações de otorrino, eu não sou a favor de você reter o conhecimento. Isso aqui é besteira nos tempos que a gente vive hoje. A internet tá aí. Se você quiser, você aprende sozinho. Sim. O ChatGPT te ensina, então hoje em dia nem se fala. Né? Quanto mais a gente divulga a informação e a gente troca conhecimento, isso não quer dizer que você vai perder o paciente. Sim, de forma alguma, com certeza. E apesar de vocês serem especialistas em nariz, chegam para vocês pacientes com bruxismo? Hoje ainda Muito, chega? principalmente criança, com bruxismo. E aí, toda essa questão dela respirar mal pelo nariz acaba sendo um fator que influencia. E uma outra questão que às vezes chega, por mais que não seja a nossa subespecialidade, mas muitas pessoas reclamando de dor de ouvido. E a gente vai olhar o ouvido e não tem nada no ouvido, né? É uma dor que não é de um processo agudo, vem e vai, é pior depois de ter ido num churrasco, mastigado muito, não sei o quê. Então, são questões de ATM, sendo uma dor irradiada ali para o ouvido. E aí, de fato, não tem o que o otorrino possa... Não, aí a gente descartar que não é o ouvido e vai para quem entende. Exato. E dor de cabeça também, gente. Dor de cabeça achando que é sinusite. Estou com sinusite. Você examina, não tem nada. Aí você vê o cara, todo travado, o cara na sua frente, às vezes... Mas é engraçado, às vezes o paciente chega lá e ele fala, nossa, eu passei no otorrino, no oftalmo, no neuro, aí por último ele vai no especialista em articulação. Ele passou em todo, porque de fato eles acham que não tem necessariamente a ver com articulação, não sabe, né? Mas normalmente quando é o otorrino, já que a gente já logo canta a bola. Quando a gente vê que não tem nada no nariz, não tem nenhuma outra causa, e a gente tira a história minimamente, vê que não é uma enxaqueca, uma coisa muito típica... Cara, hoje em dia, quantas pessoas têm apertamento? Me conta. Nossa, tá todo mundo praticamente, Na né? pós-Covid, então, nem se fala. Nossa, todo mundo. Ansiedade, né, relacionada. E se não é a única causa, é um fator coadjuvante para ajudar a dor a aparecer, né? Com certeza. Com certeza. Principalmente essa parte da respiração, né? Que é o que a gente falou, não respira bem, não dorme bem. Aí já tá relacionado com o bruxismo também, junta tudo. Exatamente. E tem tratamentos para todos os tipos de deformidades, né? Sim. A disfunção, principalmente, né? Agora, eu queria perguntar um negócio, aproveitando, a gente já tá aqui. Óbvio, né? Vocês têm a subespecialidade de vocês. Mas a parte das cordas vocais também é cotorrina. Sim, né? Sim. Sabe que eu nunca vi otorrino falar muito sobre isso. Talvez eu também não tenha pesquisado tanto. Mas eu tive um problema na minha corda vocal por conta de medicação. E, gente, eu nunca, na minha vida, mesmo sendo da área da saúde, imaginar que uma medicação afetaria minha corda vocal. E acredita que minha voz não voltou É o que era, né? ao que era? E eu acho que eu fiz aquela Fibrolaringoscopia. Essa que a gente falou que a gente faz no consultório. Eu fiz essa aí e deu uma fenda na minha corda vocal. Não sei que medicação você tomou, mas assim, não é uma alteração comum mesmo. Eu tomei... pode falar, né? Eu tomei gestrinona. Tomei pra endometriose. E aí começou a alterar. Tipo, minha voz era... Tudo bem, minha voz era bem pior. Deu uma melhorada. Melhorou. Mas assim... Gente, minha voz era muito grossa. Tipo, tava muito surreal. E aí, uma fono... Olha que importância. Eu não fazia ideia. Eu fui na fono. E aí ela falou, faz essa nasofibrilaringoscopia, sei lá o que. Fiz. E aí deu uma fenda na minha corda vocal. Existem otorrinos, a gente é rinologista especializado em nariz. Existe otorrino, que é laringologista especializado em voz. Mas de uma maneira geral, quando a gente faz a naso, a gente faz do nariz até a corda vocal. E aí tem 1000 alterações da corda vocal. Hormônios, a corda vocal é um músculo recoberto por uma mucosa. Então, qualquer medicamento que altere a densidade da musculatura pode mexer no músculo da prega vocal e alterar o timbre vocal.
Mas volta? A fenda, já que eu acho que você já tinha. Eu nunca tinha feito esse exame antes. A sua modificação talvez tenha sido nessa questão, ou de musculatura, ou do quanto inchou a prega, ou desidratou com a medicação. Mas eu não acredito que a medicação tenha feito a fenda. Provavelmente eu já tinha. E eu acho que você, com algum treinamento, com fono... É que agora eu quero fazer canto. Eu acho ótimo. Aí o moço falou assim... Vai treinar direitinho. Vai ver essa fenda. Já que você vai adaptar. Vou te indicar uma amiga nossa, Indica. especialista em voz. Eu quero. Que faz não só... A gente faz a nasolaringofibroscopia, que é uma endoscopia simples, né? É um endoscópio flexível, começa no nariz e termina na prega vocal. Ela faz a laringoestroboscopia. Ela coloca uma luz específica, estroboscópica, que vê a vibração da mucosa, vê a onda que se forma na prega vocal. Que legal. E aí ela consegue ver fenda, cistos, com muito mais detalhes, e a fono trabalhar com muito mais precisão do que só com uma nasolaringofibroscopia. Eu quero. Porque ele falou, dependendo, é até um risco, não sei, piorar, né? Não entendo. Eu falei, vou pesquisar isso aí. Legal. E você sabe que agora, pensando, existem essas medicações, gestrinona ou qualquer outra medicação, que na área de vocês também causa essas consequências negativas para o paciente, principalmente agora, não sei, até esses emagrecedores, se muda alguma coisa, ou esses hormônios, principalmente, igual, por exemplo, minha irmã, ela tá na fase do... que não é a menopausa, é o climatério, né? Entra com essas medicações. Isso não afeta também? Na parte de nariz, a gente tem algumas medicações que podem causar rinite medicamentosa. Às vezes, remédios para pressão. Hormônios, não. Mas assim, a gente já tem um pouco de rinite gestacional. Então, porque hormônios acabam trazendo uma rinite, principalmente ali no terceiro trimestre da gestação. Mas então, é que é um boom hormonal muito grande. Isso. Mas não é essa questão específica de reposição. A gente não vê tanto efeito em relação a sinusites ou rinites. Então, existem rinites medicamentosas, mas não especificamente agora com o uso ou de canetas emagrecedoras, nada disso. Pelo contrário, a gente está vendo até que quem usa a caneta e emagrece, né, e respira melhor, e dorme melhor. Então, assim, ele tem seu efeito até positivo para o tratamento de apneia do sono, por exemplo. Mas já que eu ia falar de ronquiapneia, quando a gente fala de hormônio, a gente pode fazer uma reposição hormonal. Uma coisa é você repor uma quantidade fisiológica, outra coisa é você fazer anabolismo. E são coisas completamente diferentes, né? Anabolismo, ele pode sim hipertrofiar músculos, aí ele pode piorar o ronco, piorar a apneia do sono, porque você acaba que o pescoço, a circunferência cervical muda, você acaba deixando a musculatura aqui de uma forma que favorece o ronco e a apneia. Então, quando a gente fala em anabolismo, os prós e contras do anabolismo, eles têm que ser muito bem discutidos e conversados com o médico que vai fazer o anabolismo e muito bem acompanhados. Por quê? Porque também é dose dependente. A partir de um momento que você está usando um hormônio e você está tendo efeitos negativos, você pode intervir, parar, né? Agora, quando você faz de uma forma indiscriminada, com pessoas que não são médicas, com o fisiculturista, o personal na academia, comprou as coisas no mercado negro, você não sabe como, nem quanto, nem onde você está tomando e o que você está tomando. Perfeito. Eu não sou nem a favor nem contra. Eu acho que cada um é adulto, as pessoas têm que saber das suas consequências. E eu acho que, para algumas pessoas, elas têm indicação. Então, senhoras, idosas, às vezes sarcopênicas. Nossa, às vezes vai num médico, meu marido faz medicina do estilo de vida. Cara, essas pessoas, elas têm indicação de fazer um ciclo de anabolismo, ela tá sarcopênica, ela vai cair, ela vai ter uma fratura, ela vai morrer da fratura. Agora, quando, quanto e como, tem que ser muito bem personalizado e discutido com o seu médico. Perfeito. Mas no nariz, não. No nariz, não. No nariz, não. Agora, a voz é muito comum. Sim. Cantoras... Cara, não foi nenhuma nem duas que a gente viu, muitas, que foram fazer reposições e colocaram doses suprafisiológicas e acabaram com um efeito anabólico e a voz não volta. Cara, não volta? Não, a voz não volta. A voz não volta.
Se a voz ficou um pouco mais masculinizada, cara, ela não volta. Então, e até quando aconteceu isso com o Matheus, eu falei pra ele, ainda disse assim, nossa, é muito louco, porque a gente está indo num médico relativamente conhecido, bom, mas também não passa os riscos de que uma medicação pode trazer, independente do risco, né? Claro, eu tomei para um benefício, que até então seria endometriose, mas no fim eu acabei tendo outras consequências, que não foi só a voz, que eu resolvi parar de usar. Sim. Mas é isso, numa alteração dessa, às vezes nem o próprio paciente sabe, e aí não tem o que fazer. Eu acho que eu posso falar porque com propriedade, porque eu já passei do climatério, eu já estou na menopausa e eu faço reposição hormonal. Quando você escolhe fazer a reposição hormonal, você escolhe o que pode vir junto com a reposição hormonal. Quando você escolhe não fazer, você escolhe o que vai vir com não fazer, né? Então, nada na vida é só alegria. Tudo tem seus riscos e seus benefícios. É a mesma coisa que eu falei da cirurgia da adenoide. O risco é pior do que o benefício? Vamos repensar. Agora, os benefícios superam os riscos, né? Em que dose? Quanto tempo? Tudo isso tem que ser com uma pessoa... Mas é isso, né? Tem que explicar para o paciente. Com certeza. Porque só falar, vou te dar a medicação e vai melhorar, mas não te passar os riscos, porque não dá a decisão dele. Eu quero ou não quero. É isso. Porque no final a decisão é dele. É isso. Eu falei, meu marido faz isso, ele faz medicina de estilo de vida. Quando ele vai repor hormônio para alguém, ele fala, vem aqui, ó. Senta aqui que nós vamos conversar. A gente vai decidir juntos. Se você quer, se você não quer. E aí a gente vai caminhar de mão dadas. Pra gente, né, não ter os riscos ou minimizar a possibilidade de riscos. E se tiver alguma complicação, a gente intervir. Legal. E hoje, quando a gente fala também da bronquite e da asma, vocês também fazem tratamento? Bronquite e asma entra nessa parte ou não? Ela está muito associada com as nossas doenças, então com a rinite, principalmente, mas é uma área do pneumologista. Ah, tá. Agora, é do pneumo. Agora, realmente, uma rinite não tratada aumenta o risco de uma asma ou de uma descompensação da asma. Então, assim, o paciente asmático precisa estar com o nariz bom, né? Então, a gente tem muita associação de tipos de sinusite com asma. Então, a gente... Pode desencadear. Elas já estão juntas, estão interligadas. É um mecanismo ali muito próximo. É porque acontece entendeu? Muito no consultório de chegar criança que tem, às vezes, a rinite, tem a bronquite ou tem a asma associada. Então, aí é a pneumo com otorrino. Exato. Então, não pode deixar nenhuma delas de lado. A gente separa, já que nariz e pulmão... Mas ninguém contou pro corpo que a gente separa. O conceito hoje em dia é de via aérea única. Sim. É a via aérea, né? Então, se aqui em cima tá ruim, embaixo vai ficar ruim. Então, esse conceito de via aérea, né? esse conceito de via aérea única é muito difundido hoje entre pneumos e otorrinos, que também são duas especialidades que não seguram para encaminhar paciente. A gente quer que o paciente tenha tudo ali, todo mundo em volta dele ali, ó, para fazer o tratamento e ele ficar o mais controlado possível. Na verdade, é tudo interligado, né? Não tem jeito. A área de saúde, todo mundo tem que trabalhar junto, né? Sim. Eu queria comentar, até a gente estava conversando antes de iniciar o episódio, de um assunto assim bem interessante, que é a alteração que o Covid veio trazer das questões aí respiratórias, né? De cheiro, alterações, a dificuldade de sentir muitas vezes, ou sentir cheiros que você talvez pense que é uma sinusite, não é, né? Se puder até comentar do seu caso, que hoje estamos usando... tudo eu, acho isso também. Depois elas vão me cobrar com eu tava comentando antes com elas que depois que eu nunca tive sinusite, né? Mas depois que eu tive Covid, veio essa questão do cheiro estranho. E aí, na época, eu procurei um otorrino e ele passou antibiótico. E aí, tava comentando isso com elas, do cheiro. E elas comentaram que isso é muito frequente hoje, né? Depois da Covid. E não necessariamente é uma sinusite, né? Eu vou comentar primeiro sobre os quadros infecciosos. Aí a Rê complementa com a parte de olfato. Gente, o Covid bagunçou geral. Modificou o sistema imunológico. Às vezes pela doença, às vezes até pelo isolamento. Porque a gente ficou um tempo sem contato com o vírus, porque estava todo mundo em casa, o nosso sistema imunológico baixou a guarda. Então, o que a gente viu? Quando começou
a ter uma vida um pouco mais normal, quadros exuberantes de infecção. Por exemplo, adulto com otite. É difícil. Assim, gente, anos que eu não vi um adulto... Gente, um monte de adulto com otite. Porque o sistema imunológico não trabalhou. Ou ficou bagunçado por conta da doença. Então, foi, assim, um boom de pessoas que não tinham sinusite começarem a ter sinusites recorrentes, as gripes, os resfriados acabarem virando uma sinusite que precisava de um antibiótico. Recorrente que não melhorava, né? Nossa, quanto trabalho a gente teve. O paciente demorava para melhorar. Você falava, meu Deus do céu, ele falava, não aguento mais, falava, nem eu. Então, essa parte imunológica em alguns pacientes foi muito marcada. Tem gente que fala perfeitamente, olha, foi depois de 2020 que eu tenho 1, 2, 3 sinusites ou desenvolvi a minha sinusite crônica. Então, a gente percebeu. E até fazendo exame mesmo, né? Dosando ali os anticorpos. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente percebeu mesmo que baixou ali um pouquinho dos anticorpos e tem que fazer algumas medidas para melhorar a imunidade e acabar ajudando o paciente. E as coisas se bagunçam, Jaque, porque assim, sinusite pode dar alteração do olfato. Mas não necessariamente uma alteração do olfato é por conta de uma sinusite. O próprio vírus, qualquer vírus, isso não é específico do Covid, influenza, vírus bobos às vezes, eles têm um tropismo, atração pelas células do olfato e eles chegam aqui no epitélio olfatório e eles detonam tudo ali na região e você perde o olfato. Então, você pode perder o olfato, diminuir o olfato ou ter outros transtornos do olfato, tipo trocar cheiros, sentir cheiro ruim em tudo quanto é lugar, não reconhecer mais os cheiros do jeito que eles eram, e sentir cheiros que não existem. E aí, esses transtornos do olfato, eles têm tratamentos específicos que não são com antibiótico. Então, tem muitas maneiras da gente ajudar as células do epitélio olfatório serem regeneradas. Então, a gente pode usar suplementos, por exemplo, ômega 3, ácido alfa-lipoico, orais. A gente pode fazer lavagem, corticoide oral para desinflamar, fazer lavagem nasal com corticoide, porque quanto mais inflamado também, menos ele vai se regenerar. A gente pode fazer laser. Podemos fazer treinamento olfatório, que é muito importante. Porque sabe o que acontece? A molécula começa a chegar ali num o epitélio está se formando. Então, chega uma molécula de odor, você tem que reconhecer que molécula de odor é aquela e entregar essa informação para o seu cérebro. Só que se o circuito ficou ali esquecido durante um tempo, você não vai entregar essa informação direito. Então, literalmente, é uma fisioterapia para o olfato. Então, o paciente tem que ficar cheirando alguns odores específicos todos os dias e pensando no cheiro, no gosto de como é que era. E a gente fica mudando os tipos de coisa que ele cheira. Coloca uma coisa cítrica, coloca uma coisa tipo café. Chama treinamento olfatório. E o treinamento olfatório tem resultados consistentes na literatura. Principalmente se associado a alguns outros tipos de tratamento. E agora, hoje em dia, a gente até faz PRP. A gente coloca a célula-tronco ali para também ser mais uma alternativa. Quando nada das outras coisas funcionaram, para a gente tentar estimular a regeneração dessas células do olfato. O que é o importante? Quanto antes o paciente procura ajuda, maiores são as chances da gente ter um bom resultado, um bom prognóstico. Legal. E falando das lavagens nasais, ela serve como uma proteção também ali? É algo que o paciente deve fazer recorrente ou só de fato quando tem algum problema? Isso eu ia perguntar também, até porque você pega uma cidade como São Paulo. Às vezes o tiozinho que está assistindo lá do sítio, né? Respira bem, acorda com as galinhas, lá os porquinhos pisando na grama. Não tem um resfriado faz 30 anos. Exatamente, mas agora aqui, cara, aqui é poluição, né? Exato. É indicado todo mundo fazer uma lavagem com uma solução salina, por exemplo? É indicado todo mundo fazer uma lavagem. É uma medida protetora, né? Confirmadamente protetora até. Lógico, não é obrigatório que seja um alto volume. Quando a gente fala alto volume, uma garrafinha, né, 240 ml em cada narina. Não necessariamente, mas assim, vai trazer um benefício ele fazer alguma limpeza. Eu falo para os pacientes, o nariz é nosso filtro. A gente protege e deixa o ar nas melhores condições para chegar no pulmão. Vamos dar uma ajuda para ele funcionar melhor.
Então, fazer uma lavagem de baixo volume acaba auxiliando. Lógico, às vezes a pessoa tá super bem, não tem queixa nenhuma. O tiozinho da roça, cara, ele não precisa. Mas aqui, São Paulo, poluída, ou cidades do interior que tem muita queimada. Gente, Crianças, a gente tem contato com criança que traz vírus de casa todos os dias. A mucosa é um tapete, literalmente. É cheia de pelinhos de cílios. E a gente produz 1 litro, 1,5 litro de secreção todos os dias. E esses pelinhos fazem a varredura da secreção. Se você recebe um pool de coisas ali muito grandes, essa secreção, essa viscosidade vai ser alterada. E a lavagem nasal ajuda essa varredura a ficar mais eficiente. E pode fazer todo dia, não tem problema? Tem uma quantidade específica ou não? Não tem nenhuma contraindicação. Todo mundo pode fazer todos os dias. A gente divide a lavagem nasal em dois tipos, basicamente. Uma lavagem de baixo volume e uma lavagem de alto volume. O que isso significa? Quando a gente entrega menos do que 100 ml por lavagem, é uma lavagem de baixo volume. A gente só lava a fossa nasal. Quando a gente faz uma lavagem de alto volume, mais do que 100 ml por lavagem, que são as garrafinhas, ou a lota, que é aquela chaleirinha, a gente inunda as cavidades nasais e transborda essa solução para os seios. Então, os pacientes que têm sinusites, eles têm que fazer uma lavagem nasal de alto volume. Quem não tem sinusite pode fazer de alto volume? Eu não tenho sinusite. Eu tenho uma baita de uma rinite que está muito bem controlada. Eu lavo meu nariz todos os dias com garrafinha. Por quê? Porque é prático. Porque eu me acostumei. Porque eu acho que chega mais onde tem que chegar. Problema nenhum você fazer. Agora, precisar, não precisa. Tá, perfeito. Entendi. E por que nas duas narinas? Eu acho que pode ser um questionamento, porque se você está colocando nenhuma e está saindo na outra, por que eu tenho que fazer ao contrário? pelo fluxo, né? Então, tem até um sentido, a hora que você entra por um lado, você transborda mais o lado oposto no maxilar. Então, acaba lavando o outro lado a mais do que o... Pelo menos encharcando. Aí, você acaba mudando Entendi. depois. Entendi. E é gostoso depois. É? As primeiras não. Mas depois é gostoso. Ai, não sei, parece Ô, Jaque, tem alguns é uma truques. sensação. Fazer com a solução morna. Então, assim, nunca é só com água. É sempre com uma solução salina. Sim. O que é uma solução salina? Ou é soro fisiológico, ou é água e sal, na proporção certa, ou sachêzinhos que já vendem prontos na farmácia hoje em dia. Então, é coisa número 1, porque tem gente que vai lavar com água, e com água dói. Ai, não, eu comprei esse sachêzinho aí. Ótimo. Isso. A hora que você deixa morninho, é bem mais gostoso. Porque temperatura ambiente não é a temperatura do corpo. E uma coisa gelada no corpo é muito desagradável. Ai, eu fiz uma vez com água gelada. Então, é horrível. Foi horrível. Gelada é Dá contraindicada. dor de cabeça. Gente, parecia que tinha ido no meu cérebro. É horrível. E eu falei horrível. pra ele, foi culpa sua. Porque água... Nem que não tenha sido culpa, você é certeza foi. que a culpa é sua. Eu falei, entendeu? Não, é que a pegar gente água subiu e pra pegou dormir, tinha uma garrafona de água gelada pra tomar. Falei, não, faz com essa aí mesmo. Eu falei, parece que foi no meu cérebro. É gelado, horrível. É horrível. É horrível. Tem que ser água morninha. Morninha e com a técnica certa. Então, se você lavou com a Eu vi que eu vi de garrafinha... lá, virar certinho. Ó, não precisa virar. É olhando pro ralo da pia, cabeça baixa, boca aberta, prende a respiração, você coloca bem a garrafa aqui e o segredo disso tudo é você apertar muito devagar. A boa lavagem, ela é feita pelo volume alto. Não pela força Não, que você tem que imaginar que você está lavando um quintal. Não adianta dar uma esguichada num lugar só. Você tem que molhar tudo. E você vai molhar tudo apertando devagar. Entendi. Mas vou continuar fazendo. Eu gostei. Não vou aquecer a água dessa O interior vez. tem muita queimada, né? Tem Tava bastante. ultimamente... Não, faz um tempinho. É setembro, Sim. essa época de queimada, Teve tem muita bastante. cana, né? Então, é difícil. Mas agora deu uma complicado. amenizada. Nós estamos indo pro... Finalmente, eu queria saber um pouquinho da rotina de vocês hoje, né? É consultório, é cirurgia, vocês têm dias fixos para operar, opera todo dia, ou atende no consultório todo dia, viaja, congresso, como que funciona a rotina de vocês hoje? Tudo isso. Tudo A gente opera misturado. todas junto as e manhãs e todas as tardes a gente está no consultório. E aí, congresso, a gente bate cartão. Em alguns, Eu diria que em 90%. tem alguns Que bom. preferidos, É.
Legal. E eu tenho uma mentoria para médicos, então eu também me divido com as coisas da mentoria. E a rotina é essa. Eu né? me divido com filhos. É a rotina também de é uma filhos. rotina puxada. Que é uma rotina puxada. Legal. E essa mentoria sua é só para médicos? É só para médicos que cuidam de doenças respiratórias. Ah, tá. E eu faço, não é só... Eu divido ela em 2 módulos. Um módulo eu faço o módulo business, outro módulo medicina. Ah, legal. Então, a maioria é otorrino, que tá lá comigo. Mas tem o módulo gestão, business, marketing digital também. Legal. Tem que ter as 2 coisas, não tem jeito, gente. E é Tem que muito ter as 2 legal coisas. também, a gente percebe que você tem sente prazer, né, em mostrar, ensinar, a gente vê os vídeos que você tem nas Não, e redes ver as pessoas sociais. evoluindo no consultório é muito gratificante. Sim. Porque eu acho que a gente estuda tanto, a gente investe tanto na nossa carreira, tanto nós quanto vocês. Cara, a gente tem que ganhar muito bem mesmo. Sim. Sim. A gente se dedica, dá nosso celular, a gente, né, se doa pro paciente. Isso merece ser remunerado. Com Com certeza. certeza. Abrir mão também de muita coisa, né? Filhos também, às vezes, muitos momentos ali para querendo ou não, entregar o melhor para o paciente, né? Com certeza. E como que o pessoal acha vocês nas redes sociais? Onde é o consultório? Se quiser agendar uma consulta, né? A gente pode deixar esse espaço para vocês também se apresentarem, né? Que tiver algum paciente algum telespectador que certeza entendeu, né? Ah, não, eu tô precisando passar com uma das Renatas aí. Como que eles te acham? Principalmente pelo Instagram. É o @otorrinoexperts, né? Lá tem todos os links dos nossos consultórios. Como a gente conversou, eu tô ali na Zona Sul, no Campo Belo. Não atendo com a Rê, a gente atende separado, mas a gente sempre opera juntas, né? Então, meu consultório é lá. Todo mundo fala, vocês não atendem juntas? Não, a gente é amiga há muitos anos, desde a faculdade. A gente opera junta todos os dias, mas o consultório da Rê no Campo Belo e o meu no Itaim. Legal. Por quê? Proximidade das residências, gente. Sim, ainda em isso. São Paulo não tem como, né? É isso. Tá certo. Legal. E o Instagram a gente coloca, né? O Instagram a gente coloca, né? O Instagram delas é muito legal, viu, gente? Que puder acompanhar, nós vamos deixar o QR Code aí para entrar no Instagram também, que é muito interessante, aborda de uma forma leve, né? Justamente para os pacientes, e tem conteúdos também ali para nós que somos da área da saúde também, para entender um pouquinho melhor dessas alterações, né? De nariz, principalmente. Matheus. E temos também o canal do YouTube. Ah, legal. Muito legal. Os vídeos estão mais antigos, vocês vão ver a gente bem diferente, melhorando agora, melhor agora. Será reativado com Mas mais será força este reativado. ano? É o ano que vem? Já mudei de ano, gente. O ano que vem. Mas é tudo @otorrinoexperts. É tudo arroba. Ah, que legal. legal. Mas aí são vídeos mais completos, né? Então, se a pessoa quer se aprofundar, porque realmente o Instagram é uma coisa um pouco mais rápida, mas os vídeos do YouTube têm ali seus 10 minutos, né? Então, a pessoa consegue entender um pouquinho mais ali, a se aprofundar no assunto. E tem muito profissional da saúde que nos segue, muito médico, muito otorrino até, mas o foco não é. O foco é para paciente, é para né? leigo. Claro, com certeza. No meu pessoal, eu também falo pouco, da mentoria eu nem falo lá, mas quem quiser informação da mentoria é @Renata Lopes Mori. Ah, Tá, legal. é o teu. Tá. E é justamente para o paciente que não tem muitas vezes condições de passar numa consulta contigo. Você dá a mesma informação, né, para ele de uma forma fácil, utilizando ali o celular. Tá lá do outro lado do Brasil, muitas vezes. A gente tem histórias incríveis de pacientes que se fizeram o diagnóstico e foram no otorrino já com uma informação precisa, falando, eu tenho certeza que eu tenho isso, me ajuda, e o paciente foi ajudado e resolveu o problema dele, de que às vezes muitos outros médicos não tinham resolvido, e ele com a informação conseguiu, e a sensibilidade de se conhecer, conseguiu fazer o diagnóstico, né, Rê? Não, legal. e nós fizemos o primeiro curso sobre lavagem nasal, né? Que foi há alguns anos, foi em 21, né? 21 ou 22. Então, a gente fez esse curso online sobre lavagem nasal. As garrafinhas tinham acabado de chegar, estavam chegando no Brasil. E aí, a gente teve um feedback incrível de quem comprou o curso, de como fazer lavagem. E estamos para regravar. Então, em 26 vai sair novamente. Porque é isso, não existe um método que seja para todo mundo. A gente tem que se adequar. Às vezes a pessoa tenta com a garrafinha e não gosta, vai pro ouvido, prefere o lota ou precisa um baixo volume. Então, Quando trocar de método, quando trocar de volume, quando fazer com outra solução. Cara, a gente pode fazer 6 horas de podcast de lavagem nasal. Precisa. Esse basicão de 2 minutos que eu te falei é o que todo mundo... Mas assim, quem tem doença nasal
precisa conhecer vários métodos e aprender a passear entre esses métodos. Não, e temos até a nossa solução, ó, não tenho dinheiro para comprar o sachê. Como fazer a solução caseira, como fazer uma solução que tenha alguma ação antibacteriana, né? Como fazer uma solução que seja mais descongestionante. Então, muita opção. É uma simples lavagem, né? Não, tem muita coisa. E vocês atendem à distância, não? Sim. Atende também? Teleconsulta. Tem legal. consulta. Sim. É legal. Pessoal, muito obrigado. Vocês são, assim, muito simpáticas. Adoramos a conversa, né, amor? Passou rápido. Acho que foi mas... um bate-papo muito, assim, gostoso, né? Passa rápido, a gente tem... Prestar atenção no tempo, senão a gente fica aí conversando, daqui a pouco os pacientes estão batendo lá. Doutora, cadê você, né? E com certeza, para 2026, aí, quem sabe, a gente tem um novo bate-papo, às vezes mais nichado, né? Falar de um assunto mais específico, né? Porque foi muito gostoso, né? Foi um prazer, gente. Muito obrigada a vocês pelo convite. Imagina. Deixar as redes sociais. A minha é Gestão Magna, né? Então eu falo mais sobre gestão e empreendedorismo. E a sua? Minha é Dr. Caldeirão, né? Para você dentista que busca uma parte da implantodontia, da cirurgia, né? Longe de ser um maxilar. Pode seguir lá. Pessoal, muito obrigado. Mais um episódio se encerrando aqui. Luz, Câmera e Gestão. E até o próximo. Tchau, tchau.